Isaac, Abraão, eles não se prostravam diante dos seus problemas. Esses grandes homens não aceitavam as suas condições atuais, porque diante do problema a gente tem duas coisas a se fazer. Você pode tomar duas atitudes. A primeira atitude que você pode tomar diante do seu problema é decidir se conformar, decidir aceitar e dizer: olha, eu vou me prostrar, eu vou aceitar, eu vou me conformar, que eu não vou conseguir mudar essa situação da minha vida. E aí tem gente que acaba se conformando e aceitando viver uma vida de fracasso, viver uma vida onde a pessoa vive em total miséria, destruição, derrota. Por quê, irmãos? Porque a dor de mudar é muito grande. Mudar traz uma dor gigantesca, mas traz um futuro vitorioso. Enquanto se conformar e se prostrar da situação vai trazer para você um futuro fracassado. E você tem duas opções em sua vida: ou você se prostra e assume a posição de fracassado. Eu tenho falado isso aqui porque você não é fracassado, mas em algumas vezes na nossa vida a gente assume uma posição de fracasso, a gente assume uma posição de derrota. E você não pode assumir a posição de fracasso. Você não pode baixar a cabeça. E tem gente que fala: missionário, mas eu sou ser humano. Irmão, eu também sou ser humano, tá? Mas eu não abaixo minha cabeça para os problemas. Eu não abaixo minha cabeça para as dívidas. Eu levanto a minha cabeça. Quanto mais um problema vem contra mim, aí sim que eu decido lutar contra ele. Porque lutar ou deixar a luta vencer você é escolha sua. Imagina só, um guerreiro no campo de batalha. Aí tá lá o guerreiro no campo de batalha e ele decide de repente guardar a espada na baía, colocar o escudo no chão e ficar parado no meio da guerra. E é isso que muita gente faz. Muita gente decide colocar a espada na baía e o escudo no chão e ficar parado, estacionou no meio da guerra. E aí sabe o que é que acontece? O inimigo vem de lá e corta a cabeça da pessoa. Isso obviamente é uma linguagem figurada. O que eu quero dizer com isso aqui que eu estou falando? É que se você decidir estacionar, parar, se você decidir assumir posição de derrota e dizer: não, minha vida não vai mudar mesmo, eu vou continuar nessa situação, para mim já deu. Se você decidir assumir essa posição diante dos problemas da sua vida, você vai perder para o seu inimigo. E quem é o seu inimigo? Seu inimigo não são as pessoas que estão ao seu redor, mas o seu inimigo é o seu problema. Qual é o problema que você tem passado na sua vida? É um problema financeiro, sentimental, familiar, espiritual? Talvez são as dívidas, é uma enfermidade, é um problema na sua família. Em meio a tudo isso, enquanto um problema bate em você de um lado e o outro problema bate em você do outro lado, você não pode desistir. Você não pode se prostrar. Você não pode deixar que esse problema domine você. Porque, irmão, se o problema dominar você, sua família vai desabar, sua vida vai desabar.
Deus está me usando aqui nessa manhã para falar com pessoas aqui. Não deixe o problema te dominar. Não deixe a dor te dominar. Não deixe essa separação te dominar. Não deixe essa doença te dominar. E tem gente que está perdendo o sentido da vida. Sabe como é que a pessoa perde o sentido da vida? Não quer mais comer, só vive dormindo. A vida da pessoa se tornou uma vida vazia, uma vida sem forma, por conta de tantos problemas que ela tem enfrentado, por conta de tantas lutas que ela tem passado. Ela perdeu o desejo de viver, o desejo de existir. E tem gente que está falando para Deus assim: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Aqui no Salmos de número 39, do versículo de número 5, aliás, do versículo de número 4, diz assim, ó, Salmos 39, verso 4: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. E eu estou trazendo isso aqui para você entender que isso aqui é palavras do salmista Davi, o homem que Deus abençoou de tal maneira que ele se tornou o maior rei da história, de toda a história. E ele vai dizer: Senhor, mostra-me o número dos meus dias, o fim da minha vida. Ou seja, ele estava pedindo para Deus: Senhor, me mata, me tira dessa terra, me tira desse mundo, eu não quero mais viver, acaba com a minha vida. E quantos de nós já pedimos para Deus a morte? É ou não é? Talvez você tenha pedido a Deus a morte, e Deus fala comigo: meu servo, diga para uma mulher que está te ouvindo agora. Ela pediu para si a morte. Tem uma mulher que você está me ouvindo, que você disse para Deus: Senhor, me mata, eu não quero mais viver, minha vida está cheia de problema. E Deus manda dizer para você: essa vontade de morrer que você tem, isso é o diabo. O diabo está tentando tirar a tua vida, porque ele sabe que o plano e o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que vai causar derrota no inferno. Deus te ama, e você falou para Deus assim: Senhor, usa o teu servo para falar comigo. E Deus está falando para você que Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida. Então, quantas vezes a gente já esteve na mesma situação que Davi, pedindo para si a morte, porque os problemas são grandes demais. Mas não deixe os problemas tirar a sua vontade de viver, o seu gosto pela vida. Se levante hoje para lutar contra esse problema. Talvez você se acha fraca, você se acha fraco, mas isso é a sua mente humana que está tentando colocar em você que você é fraco, que você não pode. Mas eu venho te dizer o contrário. Eu venho te falar o que a palavra de Deus diz: você pode, consegue, e você não é vencedor, você é mais que vencedor, você é muito mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que você nasceu para vencer, que você nasceu para crescer, você nasceu para dar fruto. Então não deixe que o mal venha colocar na sua cabeça que você não é ninguém, que você não é nada. Quando esses pensamentos tentarem permear a sua mente, coloque a mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, todo pensamento diabólico saia da minha mente, porque você nasceu para vencer. Deus está com você e a vitória é certa. Então, quando nós estamos na guerra, o que é a guerra? A guerra é os problemas da nossa vida. A gente pode ter essas duas opções: ou deixar o problema nos paralisar,
ou a gente lutar contra esse problema. Lutar contra essa dificuldade. Porque, irmãos, uma das piores coisas que a gente pode fazer é ir deixando as coisas acontecer. Não. Quando, por exemplo, se entra... Essa semana eu vi um noticiário que uma cobra entrou na casa de um rapaz. Só que ele percebeu que a cobra estava lá, porque a cobra troca de pele, né? E aí ele decidiu ir atrás da cobra. Já pensou se ele diz assim: não, eu não achei a cobra, então eu vou deixar ela ir? Não, ele foi atrás da cobra. Foi procurar a cobra e achou. E matou a cobra. O que eu quero dizer com isso? Já pensou se esse rapaz diz assim: não, eu acho que ela já deve ter saído já, vou deixar pra lá. Em algum momento essa cobra ia picar a família dele, ia matar alguém lá, ia passar veneno pra eles. Então você não pode deixar a vida te levar. Às vezes é necessário ter um momento de guerra para que você tenha um futuro de paz. Pegou essa senha aí? Pegou essa chave? Às vezes é necessário enfrentar a guerra para conseguir viver um futuro em paz. Quando você enfrenta os seus problemas, você vai para a guerra, você bate de frente contra o seu problema e você vence ele, então você consegue viver um futuro de paz. E muitas das vezes a gente vai adiando as situações da nossa vida, vai deixando para depois. Não, eu estou com dívida, mas depois eu pago. Eu estou devendo a fulano e a ciclano, mas depois eu pago. Não, eu não vou para quarta-feira não, deixa, sexta-feira eu vou. E você vai procrastinando, adiando as coisas da sua vida, jogando para frente. O que você tem que fazer, faça agora, faça hoje. São agora 10h45 da manhã. Se é para você passar a acreditar de novo, passa a acreditar agora. Se é para mudar a sua vida hoje, muda agora, muda nesse exato momento. Se você está devendo um monte de gente, quando terminar a programação aqui, pega o telefone, manda mensagem para cada pessoa que você está devendo, ou então liga para cada pessoa que você está devendo e diz assim: ó, fica tranquilo, vamos acertar, eu vou te pagar. Aí você acerta como pagar essas pessoas. Mas não deixe a sua vida, sabe, deixa a vida te levar, não deixe isso. Não permita que isso aconteça com você. Tem gente que está vendo a família destruído, o casamento indo por água abaixo, está brigando com o esposo, brigando com a esposa, o casamento tá destruído, mas a pessoa está deixando as coisas acontecer. Não, eu vou deixar para ver até onde vai. Nada disso, minha irmã. Levante-se hoje para lutar. Levanta a cabeça, guerreiro. Levanta a cabeça, guerreira. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para fracassar. Se alguém falar o contrário do que eu estou falando para você aqui, está mentindo. Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitorioso. Desde o nascimento de sua mãe, Deus lhe escolheu para fazer uma grande obra aqui nessa terra. Deus não te escolheu para viver uma vida de sofrimento. Deus não te escolheu para viver uma vida derrotada, para viver uma vida fracassada. Então, se você olha para a sua vida e percebe que atualmente você tem vivido o contrário do que Deus tem para você, ou seja, Deus tem para você uma vida vitoriosa, mas a sua vida está fracassada. Deus tem para você uma vida abençoada, mas a sua vida está derrotada. Então tem alguma coisa errada aí. Então se levante para mudar a sua situação.
Missionário, como é que eu me levanto para mudar a minha situação? Partir para cima do problema com oração, orando, dizendo: Deus, muda a minha história, muda a minha situação. Amanhã, quarta-feira, vindo para a igreja para buscar a justiça de Deus. Essa campanha, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque eu tenho na minha vida, por exemplo, áreas que eu sou injustiçado. E eu sou injustiçado na minha área financeira. E se eu não tivesse dirigido o culto, eu também viria para participar da campanha, porque eu pediria a Deus para fazer justiça na minha vida. Então, estando no lugar certo é a segunda coisa. Primeiro, partindo para cima com oração. Segundo, vindo participar da campanha Justiça de Deus, para Deus fazer justiça na sua vida e mudar a sua história. Amém? E terceiro, você trabalhar, se esforçar, levantar sua cabeça, sair dessa prostração e passar a acreditar que você pode, que você consegue, você é capaz. Eu acredito que tudo na vida se baseia em duas coisas. Primeiro, acreditar 100% em Deus, porque se você só acredita em você mesmo, uma hora a sua fé vai falhar. Então, primeiro, acreditar 100% em Deus, que é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que age. Eu venço porque Deus está comigo, eu prospero porque Deus está comigo. Mas a segunda coisa é você acreditar que Deus está com você, então você pode vencer. Porque, irmão, tem gente que tem a presença de Deus, tem gente que Deus está com ela, mas ela não crê que vai vencer. E mesmo Deus estando ao lado dela, ela vai dizer assim: ah não, eu acho que eu não vou vencer não, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu nasci para perder. Seja realista. Você já falou isso alguma vez? Já falou isso assim: eu acho que eu nasci para perder? Ou então, tudo dá errado na minha vida? Porque eu já falei isso. Eu assumo aqui que eu já falei isso. E é por isso que você deve se levantar contra esses pensamentos derrotistas, esses pensamentos de fracasso. Se levante contra isso hoje e lute para você vencer esses problemas. Então, se você está aí me ouvindo, está depressivo, está pensando em se matar, está pensando em dar um fim à sua vida, Deus manda dizer para você: não faça isso. Seja forte, seja corajosa, porque as coisas que Deus tem para fazer em sua vida nem começaram ainda. Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem desceu ao coração o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer com que a sua história sirva de apoio, sirva de transformação, sirva de motivação para pessoas que estão derrotadas hoje. Deus vai fazer de você uma referência. Toma posse. Quando eu profetizar sobre a sua vida, você vai dizendo assim: eu tomo posse. Deus vai fazer de você uma referência de vitória, uma referência de sucesso.